Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atés bate de frente lá com o Kenan e logo em seguida o Atés já vai descendo com a arma na mão, apontando para ele, dizendo que sabe muito bem que foi ele quem acabou com a vida da mãe dele, e o Kenan fica até sem reação, mas o Atés afirma novamente, chamando ele de desgraçado, que sabe muito bem que foi ele quem acabou com a mãe dele. O Kenan tenta até reagir, tenta pegar também sua arma, mas só que o Atés diz a ele que ele não faça isso e diz a ele que agora mesmo ele vai pagar por tudo que ele fez contra a família dele. O Kenan ele fica sem ação, não sabe o que fazer, paralisado, e pergunta ao Atés o que é que ele está fazendo, e o Atés silenciosamente apenas apontando para ele, e ele, o Kenan, continua novamente perguntando o que é que ele está fazendo e diz que ele cometeu um grande erro. O Atés começa a dizer que o idiota do Razan tem uma tatuagem na mão e pergunta se esse homem trabalhava para ele. O Kenan fica calado, apenas balança a cabeça sem deixar entender o Atés qual a resposta que ele está querendo dar, e o Atés grita com ele pedindo para que ele lhe responda agora mesmo se ele trabalhava sim ou não para ele. O Kenan então diz para ele que tem algo que ele não sabe, que ele fez isso sim, mas foi porque a Berta Tarran foi ela quem forçou ele fazer tudo isso. O Atés sem palavra, revoltado, apenas olhando para ele, e o Kenan continua dizendo que foi ela quem obrigou ele a fazer tudo aquilo. O Atés aos poucos vai se aproximando do Kenan e diz a ele que por anos ele tentou e procurou encontrar quem fez tudo aquilo com a mãe dele. Sim, por anos ele tentou encontrar o bastardo que fez aquilo contra sua mãe. O Kenan ele fica em silêncio total, sem saber o que o Atés ele de fato é capaz de fazer, e o Atés continua dizendo a ele que por anos ficou separado ali do seu pai, mas que agora ele vai fazer ele pagar por tudo que ele fez contra sua mãe. O Atés continua dizendo a ele que também tem o Duruk e diz que ele perdeu o Duruk por causa dele, perdeu tanto seu filho quanto a sua mãe, tudo por causa dele. O Atés diz a ele que logo depois de tanto tempo, agora sim ele está frente a frente com ele, que ele, o Atés, vai ter o prazer de ver como será o seu fim. O Kenan chama a atenção dele perguntando se antes que ele faça o que ele pensa em fazer, se eles poderiam pelo menos conversar antes, porque ele quer explicar tudo para ele. Só que o negócio é que o Kenan, ele percebe que o guarda-rei da casa tá chegando e ele tenta ali convencer o Atés que quer falar antes com ele e começa a dizer para ele que forçaram ele a fazer tudo isso, só que ele vai tentar levar o Atés na conversa ali para que o guarda-rei ele vá se aproximando ali e consiga de alguma forma tirar a arma que está na mão do Atés. O Atés, por sua vez, não percebe que ele vem se aproximando e o Kenan continua dizendo que agora sobre Duruk ele sente muito tudo o que aconteceu contra ele. Então é aí quando o Atés é pego de bobeira e então o guarda-rei dá uma sapecada com aquele cacetete na arma do Atés, que cai no chão. O Kenan pega também a arma dele, pega a do Atés que estava no chão, chuta, e agora o jogo vira e ele começa a ficar revoltado contra o Atés. O Atés agora sem saber o que fazer, e o Kenan começa a gritar com ele dizendo que isso já é o suficiente, que já basta, e pergunta que classe de pecado ele cometeu. O Atés fica calado e o Kenan continua dizendo que muito bem, ele já parou para perceber ali que isso não vai acabar até que um deles dois ali vá logo direto para a cidade de pé junto. O Atés ele continua sem ação, sem saber o que fazer, e logo depois o Kenan manda que o guarda-rei entre, só que antes que ele vá entrando, o Kenan chama a atenção dele e diz que ele escuta e tudo que ele está vendo ali é para ele ficar calado, porque ele, o Kenan, sabe muito bem onde que a mãe dele mora. Então ele bate pina ali e balança a cabeça com o Kenan, apoiando tudo que ele vai fazer ali, e acaba entrando, deixando o Kenan agora frente a frente com o Atés a sós. O Kenan agora começa a dizer ao Atés que nunca ninguém vai acabar com a vida de outra pessoa assim, sem motivo algum, e começa a dizer ao Atés que ele tem feito isso não só contra ela, mas sim contra muita gente mesmo, mas que para todas elas há uma explicação.
O Atéis ele fica apenas observando tudo o que o Kenan está dizendo e o Kenan continua dizendo que sempre vai haver uma razão, sempre há uma razão para que tudo termine dessa forma. O Atéis continua calado e o Kenan continua repetindo, feito um raio de pilha ali, a mesma coisa, dizendo que sempre há um motivo, justamente como está acontecendo nesse exato momento. O Kenan, então, para tentar amedrontar ainda mais o Atéis, ele engatilha a arma e o Atéis não quer nem saber, apenas abre os braços e diz para o Kenan que então que seja como ele quiser e faça isso agora mesmo. O Kenan fica travado apenas olhando para o Atéis e o Atéis diz a ele que ele se quer fazer isso, que faça agora mesmo, mas o Kenan ele não sai do canto, fica apenas olhando para o Atéis e o Atéis grita com ele dizendo que quer que ele faça isso agora mesmo. Só que antes que o Kenan ele faça o que de fato ele está querendo, o Kenan por sua vez ele não esperava que quem ia levar a primeira pipocada ali ia ser ele, porque quando ele leva essa sabugada, quem aparece por trás dele ali é a Barra, que chega para defender o seu amado Atéis. O Kenan ele ainda tem força para tentar pipocar novamente ali o Atéis, só que a Barra não quer nem saber e sapeca o dedo novamente nele. Mas enquanto isso tudo está acontecendo aí, o guarda-velho está detrás do muro ali gravando tudo em seu celular. A Barra logo em seguida ela fica travada ali sem saber o que fazer nesse exato momento, o Atéis apenas olhando para ela. Enquanto isso, a Efsun, que está lá no quarto, olhou na janela e diz para o Arda que com certeza isso foi um disparo, e o Arda diz a ela que sim, que de fato foi, e chama ela para que eles vá lá olhar agora mesmo. O Atéis então se aproxima da Barra, pergunta a ela se está tudo bem, se ela está em paz, e depois pega a arma dela e começa a limpar, e ela pergunta o que é que ele está fazendo, e ele, limpando a arma, diz a ela que ela nem precisa se preocupar, que fique calada, que foi ele quem atirou. A Barra pede a ele que ele não faça isso, mas ele continua dizendo que foi ele sim quem fez isso e começa a tacar a digital dele ali em toda a arma, mas a Barra continua insistindo que, por favor, que ele não faça isso, mas ele diz que sim, que ela não fez nada porque quem fez foi ele. Ela continua insistindo, dizendo que foi ela sim quem fez isso, e ele continua insistindo para ela, dizendo que ela não fez nada disso, que foi ele quem fez, e pede a ela que, por favor, que ele necessita que ela vá embora agora mesmo. Ela fica balançando a cabeça, dizendo a ele que ela não pode ir, e ele pede a ela que, por favor, que ela vá, que ela compreenda que ela está grávida, que ela vai ser mãe, a mãe do filho deles dois, e pede para que ela compreenda e vá embora agora mesmo. Ela começa a ficar em desespero total, e ele começa a pedir a ela que, por favor, que ela se vá, e pede a ela que prometa para ele que aconteça o que for, pergunte quem quiser o que aconteceu ali, o culpado é ele, o Atéis, e não ela. A Barra ela não quer concordar com isso, mas ele continua insistindo que foi ele quem acabou com o Kenan, e pede a ela que, por favor, que ela prometa isso para ele. Só que o Atéis ele não sabe ainda é que, como eu disse a vocês agora há pouco, o guarda-velho ali gravou tudo no celular, e a gente vai saber o que é que ele vai fazer com essas filmagens. E outra coisa, só para vocês ficar sabendo que vaso ruim não quebra, né? Vocês sabem que o Kenan de fato ainda não é o momento dele ir para a cidade de pé junto, então é nesse exato momento quando chega a Efsun juntamente com o Arda, eles ficam ali sem saber o que foi que aconteceu, e a Efsun pergunta a eles o que aconteceu ali. A Oliar nesse momento vem descendo com a bexiga taboca ali juntamente com o Mermetes, e ela pergunta a ele se ele escutou aquilo ali, e pergunta o que de fato deve estar acontecendo nesse momento. Ele diz que não sabe o que é e vai ver agora mesmo. A Efsun continua perguntando o que foi que aconteceu ali, e o Atéis pede a ela que, por favor, que ela tem que levar a Barra para um lugar seguro, e depois ele olha para o Arda, diz que a chave do carro dele está lá, e pede que, por favor, que leve a Barra para um lugar seguro. O Atéis logo em seguida pega ali na Efsun e diz a ela que ela tem que levar a irmã dela, e que aconteça o que for, ela vai ter que proteger a irmã dela. A Efsun fica travada ali sem saber o que fazer, e o Atéis pressiona ela ainda mais, dizendo que ela vai ter que prometer que ela vai fazer isso, e diz que ela fale agora mesmo que prometa que ela vai proteger a irmã. A Efsun ali com muito medo, sem saber o que fazer, apenas ela balança a cabeça e confirma com ele, dizendo que sim, que ela vai fazer isso. Depois ele abraça a Barra e diz a ela que ela vai ter que ir embora agora mesmo, e que quando for depois ele vai encontrar ela. Ela fica chorando bastante, desesperada, dizendo a ele que ela não pode ir, porque ela não pode deixar ele ali só. Ele pede a ela que ela faça o que ele está pedindo, porque ela tem que fazer isso pelo nosso filho.
A Evson chama a Barra para que eles vá embora agora mesmo e ela não quer ir, mas ele fica pedindo que ela vá, que ele ama ela, então ela decide ir e o Arthur já está esperando lá no carro. Ela entra no carro e continua desesperada olhando para o Atés. Logo depois que ele sai, chega Auliar, chega também Mermetes ali, Senri, Mug, chega todo mundo ali nesse exato momento e Auliar fica desesperada chamando pelo Kenan de querido, perguntando o que foi que aconteceu com ele, e o Mermete olha para o Atés e pergunta a ele quem foi que provocou isso. O Atés ele não pensa duas vezes e diz ao Mermete lhe respondendo que foi ele mesmo quem fez isso porque o Kenan acabou com o seu filho e também com a sua mãe. A Auliar fica olhando para ele revoltada e todos também ali assustados logo depois que ele confessa assim tudo o que aconteceu, e o Atés continua dizendo que eu não fiz nada mais do que me vingar.